dia! Que honra estar aqui com vocês. Para mim é uma honra muito, muito grande. Para quem não me conhece, meu nome é Lu Alone. Meu nome de verdade mesmo, gente, é Luciana Alone. Alone é sobrenome e Lu vem de Luciana. Eu venho da Igreja Batista da Lagoinha, onde eu tenho o privilégio de ser pastora, ministra de louvor. Trago um abraço do nosso pastor. Mas eu aprendi com ele que toda vez que a gente sobe num púlpito, antes de começar a ministrar, a gente começa honrando quem é digno de receber honra. Então, nessa tarde, eu quero honrar, pastor, a sua vida. A sua vida. Quero honrar todos os pastores que estão ao seu lado. A gente tem visto que através daquilo que você tem se disposto a fazer junto com a sua família, com essa igreja, com os bispos. Isso. Pastor Henrique, desde sempre, honro sua vida. Deputado, aleluia. Pastor, que honra. E estamos juntos, cada um. Parabéns por ter sido ordenado ontem. Que o Senhor te abençoe, te capacite, te leve mais alto, te faça voar e fazer a diferença nessa nação. Mas acima de tudo e de todos, eu honro essa esposa maravilhosa. Meu Deus do céu. Gente, para existir um grande ministério, normalmente tem uma grande esposa por trás. Então, honro a sua vida. Honro cada uma das meninas que me ajudaram, me serviram almoço, me buscaram. Mas acima de tudo e de todos, nós queremos juntos honrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aleluia! Você pode levantar as suas mãos e dizer assim: toda honra, toda glória. Pode vir, Espírito Santo de Deus. Nós te damos honra. E teu é o poder para sempre. Nós te damos honra para sempre. Amém. Então vem me incendiar meu coração. Quero ouvir o som do céu. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito durante esses dias, Pai. E nós pedimos, Jesus, continua a falar conosco através da Tua palavra. Senhor, que esses corações aqui sejam, Senhor, um solo fértil, Pai, para que essa palavra seja plantada e que ela venha florescer e frutificar, Jesus, e não apenas se transformar em uma árvore frutífera, mas em uma floresta. Senhor, nós te agradecemos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, igreja. Gente, obrigada, pastor, pela honra de trazer a palavra aqui hoje. Eu amo esse tema, o sobrenatural, porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu fico buscando viver no sobrenatural. Não apenas encostar no sobrenatural, não apenas ter momentos do sobrenatural, mas ter uma vida sobrenatural. Uma das frases que eu mais falo é: eu não quero molhar os meus pés no mar que eu posso mergulhar. Eu quero viver nas águas profundas que o Senhor tem para mim. Você quer viver nessas águas? Mas para viver esse sobrenatural, você tem que deixar muitas coisas para trás. Para a gente ter uma vida sobrenatural, muitas coisas vão precisar ser arrancadas de nós. Algo que o Senhor tem falado muito forte ao meu coração, igreja, é sobre a necessidade da gente voltar à simplicidade. Porque às vezes a gente quer um avivamento, a gente quer que coisas aconteçam, a gente quer ver o paralítico andando, a gente quer ver pessoas sendo curadas. Mas deixa eu te contar uma coisa: para viver o avivamento você tem que amar o Deus do avivamento. Senão você quer apenas sinais e maravilhas.
E quando a gente olha para a nossa geração, a gente busca tanto o avivamento, mas as pequenas coisas, aos poucos começaram a se perder, como a vida de oração, palavra e jejum. Aquela vida que as nossas avós, mulheres do coque, meu Deus, como eu amo essas mulheres. Vida de oração, vida de leitura da Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Se eu tivesse 5 minutos para falar aqui, eu ia falar: leia a palavra de Deus, engole a palavra de Deus, decora a palavra de Deus. Você quer viver o sobrenatural? Começa conhecendo o Deus do sobrenatural. Em 2020, quando a pandemia começou, a gente achou que eram 20 dias. A gente ia ficar trancado 20 dias dentro de casa. Lockdown. O vírus ia acabar e a gente ia voltar a viver. Nesses 20 primeiros dias de lockdown, muita gente entendeu como férias. Galera comprou chocolate, maratonou Netflix. 20 dias. Mas quando tudo começou, eu entrei para dentro do meu quarto e eu falei assim: Deus, o que o Senhor quer falar? Deus, o que o Senhor quer falar? Que o Senhor parou o mundo. Peraí, Lu, você está falando que Deus criou a pandemia? Não. Eu não sei quem criou, eu não sei se foi Deus, eu não sei se foi Satanás, mas o Deus que eu creio, se Ele não tivesse permitido, Ele fazia assim, ó, acabou. Então eu falei assim: Deus, eu não sei quem criou, mas eu sei que o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu, o Senhor nunca falou. Eu peguei minha Bíblia, 20 dias de lockdown, dividi ela em 20 dias eu li a Bíblia de capa a capa. E naquele ano eu procurei ler a Bíblia inteira 4 vezes. Porque a gente precisa conhecer esse Deus. Gente, desculpa, pastor, mas é um ano de convertido e você nunca tiver lido a Bíblia. É hipocrisia você vir aqui levantar e falar que você quer um avivamento, se você não está buscando relacionamento com o Deus do avivamento. É hipocrisia você falar que você quer viver o sobrenatural quando você não voltou para o básico. Quer ler a Bíblia? Essa é a tarde que a gente vai deixar muita coisa para trás, para começar a andar para frente rumo ao sobrenatural que Ele tem para as nossas vidas. Irmãos, para viver o sobrenatural também é necessário ter atitudes sobrenaturais. É necessário crer que Deus é o Deus do sobrenatural. Nesse mesmo ano da pandemia, eu adoeci. Talvez você nem saiba, pastor. As lives que você fez, que a gente fez, eu estava doente da doente. Eu tive uma doença raríssima que só 6 pessoas tiveram no país. Todas as minhas veias se inflamaram. E as veias não conseguiam conter o sangue. E as minhas veias se explodiam. E eu tinha coágulos de sangue enormes. Eu lembro de correr para o hospital. E chegar no hospital me coçando, achando que era uma alergia. E o médico falar assim: só um minuto que eu vou chamar outro médico. E aquele médico falar: só um minuto que eu vou chamar outro, e outro, e outro, e outro. E o 15º médico virar para mim e falar assim: olha, a gente acha que você tem uma leucemia raríssima. Mas naquele ano, durante 1 ano e 8 meses, nenhum médico conseguia diagnosticar o que eu tinha. Eu só piorava. Mas eu entendi que a minha condição momentânea não define quem Deus é eternamente. Independente de como eu estivesse, eu continuaria pregando, declarando cura, porque Ele é independente de como eu esteja. Hoje eu não vim contar meu testemunho aqui, talvez outro dia eu venha.
Mas quando a gente finalmente descobriu, eu fui em todos os hospitais de Minas Gerais, todos. Tratamos com os melhores médicos e nenhum tinha resultado. Então, de repente, uma hematologista virou e falou assim: Lu, vem pra cá correndo que seus exames chegaram. Quando a gente chegou, eu, meu pai e minha mãe, ainda não sou casada, eu caso esse ano, ô glória. Essa médica virou e falou assim: olha, a gente descobriu que você provavelmente tem uma leucemia tão rara que Minas Gerais não tem equipamento médico para poder detectar. Você tem que entrar dentro. Você vai viajar até São Paulo de carro porque suas veias não suportam a pressão do avião. E chegar lá, o chefe da oncologia do Sírio-Libanês está te esperando. A gente viajou com a roupa que estava no corpo, sem nem mala. Chegando lá, quer dizer, no caminho de lá, esposa do Luiz, aquele tecladista ali, ó, que me acompanha, bênção de Deus, ela me ligou. Ela é minha irmã, minha melhor amiga. E ela pegou no telefone e ela falou assim: Lu, e se? E ela começou a chorar. Quando ela começou a chorar, até hoje eu acho que ela quis dizer: Lu, e se você morrer? Uma música começou a tocar no rádio. Ainda é possível, tudo tu podes fazer. Deus não perde as batalhas, não perde. E eu sei, não falharás. Tudo é possível, tudo tu podes fazer. Deus não perde, não perde. E eu sei, não falharás. Então eu disse para ela assim: amiga, se Deus quiser me curar, esse não vai ser o meu pior deserto. Esse vai ser o meu maior vida que eu tenho com Deus. E eu sei que o meu lugar é o céu. Então Deus não perdeu as batalhas. Eu estou trazendo isso do sobrenatural. Eu não ia contar esse testemunho. Eu vou entrar na minha palavra daqui a pouco. Mas porque eu quero que você entenda as atitudes. Quando finalmente nós descobrimos o que eu tinha, toda minha pele já sangrava, minhas veias sangravam, eu tinha coágulos de sangue, saía sangue pela minha boca. Minhas plaquetas subiam e desciam. Eu não podia pegar avião, eu não podia fazer nada. Lembra quando teve o caos na pandemia em Manaus? Quem lembra que acabou o oxigênio, acabou tudo? Eu recebi uma ligação. Eu tinha um congresso marcado naquela data em Manaus, mas ele tinha sido marcado um ano antes. Todos os congressos tinham sido cancelados. Para mim estava obviamente cancelado. Mas aquela pastora me ligou e ela falou assim: Lu, eu tô te ligando. E eu pensei para falar, para cancelar. E ela disse: eu tô te ligando para confirmar. Com a confusão que teve aqui em Manaus, a gente está trazendo algumas pessoas e eu tô te ligando para confirmar. E eu fui falar com ela: pastora, eu não tenho como ir. Eu não tinha sistema autoimune, eu não podia pegar. São 50 minutos, eu não podia pegar. BH Manaus são 6 horas. E quando eu fui falar: pastor, eu não posso ir, o Espírito Santo disse: você vai. Qual nível você está disposto a arriscar para obedecer o Deus do sobrenatural? Eu liguei para o meu médico e eu falei assim: doutor, como que eu faço para ir para Manaus sem morrer? Ele falou assim: simples, não vá. Eu obedeci em tudo. Mas agora o médico dos médicos disse que é para eu ir. Então, doutor, eu vou. Não sei se alguém aqui teve oportunidade de viajar na pandemia. Tinha algumas pessoas que viajavam igual um alienígena. Prazer, eu era uma delas. Eu não tinha sistema autoimune para nada. Eu entrei no avião.
Porque sequer fosse uma vida salva, aquela viagem valeria a pena. Eu e o Luiz fomos. Quando eu cheguei lá, gente, a pele da minha mão saía. Colocar pijama no meu corpo doía. Pegar o microfone doía. E quando eu cheguei, a gente entrou numa salinha, aqui embaixo tem uma salinha top, tipo essa. E quando eu entrei na salinha, tinha um pastor, aliás, tinha um homem, eu não sabia que ele era pastor, tinha um homem tomando soro na veia, eu deduzi que era soro na veia. Ele estava com 2 enfermeiras, eu cheguei e falei, o senhor passou mal, o calor de Manaus lá é muito quente. Ele disse, não, eu tenho um câncer terminal, e eu estou fazendo minha última sessão de quimioterapia aqui mesmo. Quando ele falou isso, me veio uma revolta santa dentro de mim. Eu saí correndo aos pés daquele cara, ajoelhei nos pés dele. Eu comecei a orar, Jesus, o Senhor morreu pelas dores e enfermidades desse homem. Jesus, cura a vida dele. Jesus, Pai, cura a vida desse homem. Eu orava, eu orava, eu orava, eu orava, e eu perdi noção do tempo. De repente a pastora vira para mim e fala assim, Lu, a sua banda já subiu. O congresso já começou, só falta você. Eu saí correndo, subi, virei para ele e falei assim, você está curado, amém? Ele falou assim, amém. Subi correndo, 90% dos congressos que eu vou, eu faço louvor e palavra. Mas nesse dia eu fazia só louvor. Cheguei lá, ministrei. Gente, sabe aquela expressão, ministre como se fosse o seu último dia? Literalmente o meu era. Eu não sabia como seria o voo da volta. A minha perna inteira era formada de coágulos de sangue. E de repente, eu ministrei, eu desci e disseram, com vocês o pastor e preletor dessa noite. E entra o cara que eu estava orando por ele. Eu olhei, eu falei assim, meu Deus, nós somos 2 doentes ministrando hoje. Ele começou ministrando dizendo assim, eu tenho um câncer terminal, um câncer de 11 centímetros e há 11 anos o número era igual. Eu luto contra o câncer, mas eu entendi que enquanto eu viver eu vou cumprir aquilo que Deus me mandou. Então eu vim. E ele pregou, a pregação acabou, a gente saiu para jantar, em Manaus a gente come peixe. Eu fui comer peixe, eu falei assim, pastor, prazer, só é doente, eu também. Conversamos, pandemia, os hotéis todos fechados. Eu fui dormir na casa da pastora. Na hora que eu chego na casa da pastora, fui tomar banho. Quando eu tiro a roupa, todos os meus hematomas tinham sumido. Todos os meus coágulos de sangue tinham ido embora. Quando eu dediquei a minha vida por algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Eu liguei para o meu médico e falei assim, doutor, eu fui curada. Falar, eu entendo que antidepressivo é até uma bênção para quem precisa, mas não, eu não estou tomando. Ele falou assim, você tem que tomar, você entender, para você assimilar que o que você tem não tem cura. Então eu falei com ele. A gente voltou para Belo Horizonte. Outro dia eu volto para cantar, que agora eu tenho que pregar. Vocês me pesquisam lá no YouTube e ouvem essa música. Chama Tudo é Possível. A gente voltou para Belo Horizonte, eu tenho uma banda de menino de Deus. De Deus. E eles gravaram a música escondida de mim. E me presentearam, eu só tinha que pôr a voz bem bonito. Foi assim, vamos ver, porque minhas pernas eram mais curtas. Eu falei. Ele falou assim, tudo indica que você foi curada. Meu Deus, que fé é essa? Ninguém nunca foi curado dessa doença. Mas ele era ateu. Nós teremos que fazer uma série de exames. Falei, pode vir. No dia do resultado daqueles exames,
Era o lançamento de Tudo é Possível. Eu estava numa live e de repente chegaram os resultados. Curada. Só que aí, peraí. Só que aí, no meio da live, meu telefone toca. Eu não atendo igual ninguém atende um telefone numa live. Mas eu sei lá porque eu atendi. Falei: alô, desculpa, eu não tô podendo falar, eu tô no meio de uma live. E de repente, essa pessoa de um número desconhecido vira e fala assim: Lu, você lembra de mim? Há 15 dias atrás a gente estava junto. Eu sou o pastor lá de Manaus. Falei: claro. Ele falou: desculpa atrapalhar a sua live, só que eu te mandei um WhatsApp, você pode olhar? Falei: beleza, pastor. Peguei o WhatsApp, abri, era um documento. Quando eu clico, estava escrito assim: e nenhuma célula cancerígena se encontra mais presente. Tudo é possível. Você quer viver o sobrenatural? Começa a mergulhar de cara no sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural? Começa a conhecer o Deus do sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural? Começa a obedecer o Deus do sobrenatural. Bem, abre sua Bíblia aí. Juízes, capítulo 13. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Continua falando conosco, Pai. Nos molda, nos muda, nos limpa, Deus. Faça de nós homens e mulheres segundo o Teu coração, prontos a sermos soldados pelo Teu reino e as Tuas causas, Jesus. Tira de nós tudo aquilo que nos impede de alcançarmos, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós e de nós. Em nome de Jesus. Amém. Abriu sua Bíblia aí? Hoje eu vou falar sobre Sansão. Uma pregação que talvez muita gente já ouviu. Mas foi aquilo que Deus me direcionou. De início, talvez você vai achar que essa pregação vai ser muito simples, mas talvez ela vai ser uma das que mais vai te confrontar. Diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então quem? O Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhes disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber bebida forte, comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Gente, o texto vai começar dizendo que o Senhor permitiu que o povo dele sofresse nas mãos dos filisteus por 40 anos, porque o povo dele fazia o que era mal aos olhos de Deus. Quando chegou a pandemia, eu questionei a Deus. Falei assim: Senhor, o que a gente está fazendo de errado? Por que a gente está passando por isso? Por que a gente não foi isento? Senhor, o que o Senhor quer consertar em nós? O que o Senhor quer falar para nós? Mas na Bíblia você vai ver que se levantam vários libertadores através dela. Você vai pegar Moisés, que libertou o povo do Egito. Você vai pegar Sansão, que libertou dos filisteus. Você vai pegar outras histórias, como Rainha Esther. Você também pode pegar Jesus, que nos libertou do inferno. Então a Bíblia vai ter várias histórias de libertadores. E Sansão é um desses que se levanta para ser, ele nasce para ser um libertador. E vai falar assim que Sansão era nazireu. Você sabe o que é nazireu? Nazireu significa separado, escolhido, designado para uma missão. Ou seja, Sansão, ele era um cara separado, ele era escolhido, ele era designado para uma missão. E querido, a primeira coisa que eu quero quebrar em você nessa tarde
É a mentira de Satanás de talvez você pensar que você não é escolhido, que você não é designado para uma missão. Talvez você cresceu ouvindo: olha, você foi um erro de percurso. Não era nem para você estar aqui, você nem sabe quem que é seu pai. Deixa eu te libertar nesse segundo, antes da gente continuar essa pregação. É tão incrível que assim, seu pai e sua mãe podem ter feito tchutchá, aí foi e nasceu celulinhas na barriga da sua mãe. Só que vocês já perceberam que a ciência, ela tenta clonar o tempo todo e dá errado? Quem lembra da ovelha Dolly? Gente, conseguiram produzir a celulinha, conseguiram fazer, conseguiram. E assim acontece dentro de nós. Só que sabe por que não viveu? Porque embora a célula nascesse, embora formasse, embora tivesse todo o shape, não tinha fôlego de vida. Só tem fôlego de vida quando Deus fala: eu quero, tem missão, tem propósito, e eu sopro vida. Não importa como você foi concebido, você tem propósito, você tem missão, você tem chamado de Deus. E aí, gente, veio Sansão, um cara desse jeito. Antes de tudo, eu quero só ensinar para vocês o que significa. Gente, estão desejando compartilhar várias coisas com o meu iPad enquanto eu prego aqui. Eu quero explicar a diferença do que é missão, chamado e propósito. Presta atenção. Às vezes o povo pensa assim: não, eu tenho um propósito. Hoje, meu Deus, quantas pessoas estiveram aqui cantando, ministrando, pregando. Aí fala assim: qual que é o seu propósito? Meu propósito é liderar o louvor. Meu propósito é ir na igreja, viajar o Brasil, cantar. Não, querida, esse não é seu propósito. Quê? Não, isso não é seu propósito. O seu propósito de vida, que é o meu propósito de vida, que é o nosso propósito de vida, é que através das nossas vidas toda honra, louvor, glória sejam dados a Jesus e vidas sejam salvas. Mas para que isso aconteça, você tem que ter um dom. Cantar é um dom. E aí, para eu chegar lá, me é dada uma missão. Qual que é a minha missão? Meu dom é cantar. Minha missão é viajar o Brasil levando a palavra, cantando, ministrando, para que eu possa cumprir então o meu propósito, que é que vidas sejam ganhas para Jesus, para que toda honra, glória e louvor seja dada a Ele. Então todo mundo aqui tem dom, tem chamado, tem propósito. Entendeu? E aí assim foi Sansão. Só que aí, gente, presta atenção. Eu vou cortar aqui um pouco, porque eu gastei um tempo falando do meu testemunho. Sansão, ele era um cara que ele foi levantado para quê? Para destruir os filisteus. Só que sempre vai falar, depois você por favor, não me irrita não. Depois em casa você vai ler Juízes 13, 14, 15 e 16. Beleza? Beleza, para eu não ter que ler tudo com vocês. E aí vai falar toda vez aqui que quando Sansão destruía os filisteus, fala assim: e o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, e o Espírito do Senhor tomava Sansão, e Sansão destruía, e Sansão matava, e Sansão fazia, e o Espírito de Deus sempre vinha e tomava Sansão. Você quer viver o sobrenatural? Seja cheio do Espírito de Deus. Gente, Sansão, ele era um cara tão inteligente que ele pegou 2 raposas, amarrou pelo rabo, colocou fogo, soltou no campo do inimigo e criou a primeira Beyblade. Gente, meu Deus! E ele matava e cumpria o propósito da vida dele de honra, glória e louvor ser dado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que aí, gente, vem um grande problema. Sansão conhece Dali. E quando Sansão conhece Dalila, as coisas começam a desandar. Talvez você está na igreja, você está servindo ao Senhor, você está fazendo tudo certo, você é usado por Deus, o Espírito Santo te toma, você faz a diferença, mas você está brincando com o fogo.
E aí vai falar aqui, presta atenção comigo. Vai dizer no capítulo 16. E Sansão foi a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou com ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no a noite toda, puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: à luz da manhã esperaremos e o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite. Meia-noite ele se levantou, arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras e juntamente com as trancas a tomou, pondo sobre os seus ombros, levou para cima do cume do monte de Hebron, do monte que está de frente a Hebron. Depois disso, aconteceu que afeiçoou-se de uma mulher do vale de Soreque, cujo seu nome era Dalila. Então, presta atenção. Então os príncipes dos filisteus subiram e lhe disseram: persuade-o, vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos nos assenhorar-nos dele, para assim o afligirmos. Te daremos cada um de nós 100.000 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: eu declaro, peço-te, em que consiste a sua grande força? Como poderia ser amarrado? E como poderia retirar-se de você a sua força? E aí você já conhece essa história. Sansão começa a dar várias desculpas, não é isso? Sansão fala assim: olha, se você pegar, vamos colocar aqui em palavras mais atuais, se você pegar tiras de couro, se você pegar o cipó e você me amarrar, aí eu vou ser como ninguém. Eles vão vir contra mim, eu não vou conseguir, eles vão me levar e aí eu vou morrer. Mas Sansão, ele falava, Dalila dizia: Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo contra você. Mas de repente ele acordava, cheio do Espírito Santo, ele quebrava e ele matava aqueles filisteus. Ele sabia que ele estava errado, mas ele continuava sendo usado por Deus. Jovem, o que é que você sabe que você está errado, mas você não tem mudado, porque você continua sendo usado por Deus? Pastor, pode falar as coisas rasgadas aqui? Pode? Muito obrigada. O que é que o Espírito Santo está falando com você toda noite? Para! Site que você está entrando, mas que você vira para Deus e você fala assim: Deus, desculpa, e no outro dia você é usado por Deus de novo, mas você volta a entrar. Pecado de pornografia, masturbação, relacionamento ilícito. Aquilo que o Espírito Santo está falando para você, larga. Mas todo dia, quando você vai colocar a sua cabeça no travesseiro, você vira e fala assim: Senhor, me perdoa, Deus, me desculpa, eu não queria, mas eu errei de novo. Deixa eu te contar um pequeno segredo. Na Bíblia não está escrito que se você pedir desculpa para Deus toda noite, você vai ser perdoado. Aquilo? Não está escrito isso. Na Bíblia está escrito que se você se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e se desviar dos seus maus caminhos, você será perdoado de qualquer um deles. Mas essa atitude de criar pecado de estimação não é aquilo que Deus orienta na Bíblia. Então às vezes você quer chegar no sobrenatural enquanto você ainda está cheio de pecado de estimação grudado em você. Você quer o sobrenatural? Começa a viver como Deus do sobrenatural te pede. E aí de repente, gente, presta atenção. De repente vai dizer assim: e sucedeu, 16, versículo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando até que a sua alma se angustiou até a morte, então ele descobriu-lhe todo o seu coração. Em outras versões fala: então ele abriu todo o coração e lhe disse:
nunca passou navalha sobre a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado o meu cabelo, ia-se de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então, vendo pois Dalila que ele abriu todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: pode subir dessa vez, porque ele descobriu todo o seu coração. Então os príncipes vieram, trazendo o dinheiro consigo. Aqui, gente, vai entrar um dos versículos que eu mais temo na Bíblia. Um dos versículos que eu mais tenho medo, que eu mais oro falando assim: Deus, não me permita viver isso. Deus, não me permita viver isso. Vai falar aqui, ó, presta atenção. Disseram, pois... Opa, minha Bíblia virou a página aqui, desculpa. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Chamou um homem, raspou-lhe as tranças do seu cabelo e começou a afligi-lo, e retirou-se dele as suas forças. E ela disse: Sansão, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Presta atenção. E ele disse: sairei ainda dessa vez como saí antes, me sacudirei e os matarei. Porque ele não havia percebido, que o Espírito de Deus já havia batido em retirada. O que será que a gente está brincando, mantendo, que Deus tem pedido, e que talvez você não percebeu que o Espírito de Deus possa estar prestes a bater em retirada? Sansão não percebeu que ele perdeu o Espírito de Deus. Tessalonicenses 5,19 vai falar o quê? Não extingais o Espírito de dentro de você. Efésios 4,25 vai falar: não entristeçais o Espírito Santo que habita dentro de vós. Se a gente pegar, gente, a parábola das 10 virgens, o que vai falar lá? Vamos lembrar, gente. O sangue, o vinho representa o pão representa e o óleo. A unção ou o Espírito Santo. Na parábola das virgens, acaba o óleo, acaba a unção, acaba o Espírito se extinguiu. E de repente o noivo vem e o que ele fala? Eu não conheço você. O Espírito bateu em retirada. Eu não conheço você. Gálatas 5 vai falar que nós temos uma luta constante da carne contra o Espírito. Mas quem deve prevalecer? Meninas, eu pedi uma ajudinha para vocês. Traz aqui para mim. Obrigada. Eu estou finalizando minha palavra. Aqui eu pedi um suco de laranja, uma Coca-Cola e um copo vazio. Quem pode me ajudar? Pode ser você, pode ser. Quem gosta de suco de laranja? Eu também gosto. Suco de laranja tem vitamina C, faz bem pra vida. Lá em casa, direto tem suco de laranja. Trem bom? Eu amo suco de laranja. Vocês queriam, né? Mas raramente lá em casa tem Coca-Cola. Coca-Cola faz mal, engorda, dá celulite. Mas assim, de vez em quando vai ter aquele churrasquinho. Aí você passa na padaria para comprar o pão de alho. Aí você olha, trincando, uma Coca-Cola gelada. Meu Deus. Faz até assim. Aí de vez em quando você fala assim: essa não é para todo dia, mas de vez em quando. Meu Deus. Meu Deus.
Não é para todo dia, mas de vez em quando dá uma vontade, né, de tomar uma Coca-Cola. Mas todo dia lá em casa mesmo é o suco de laranja. Você segura esse copo aqui pra mim? Assim, isso, visível pra galera ver. Obrigada. Se doer sua mão, você me fala, você abaixa e levanta de novo. Então vamos lá. Levanta a mão aqui pra mim quem gosta de suco de laranja. Abaixa. Levanta a mão pra mim quem gosta de Coca-Cola. Abaixa. Levanta a mão pra mim quem gosta dos dois. Espera aí que eu preciso decorar alguns rostinhos. Levanta. Beleza. Pode baixar. Todo dia lá em casa é suco de laranja. Faz bem pro corpo. Vitamina C, nutritivo. Só que de vez em quando dá vontade de tomar uma coquinha, né, gente? Mas assim, de verdade mesmo, lá em casa é suco de laranja. Mas assim, de vez em quando, gente, você passa, parece que é irresistível. Ela te chama. Aí você fala, hoje não vai dar pra te resistir não. Mas de verdade mesmo, lá em casa é o suco de laranja. É minha vida com Deus. É o que me faz bem, é o que me alimenta. É o de todo dia, é o que me nutre. Me faz bem. Lá em casa sempre tem, eu amo a minha vida com Deus. Mas de vez em quando, a Coca-Cola é o pecado. Meu Deus, eu olho para ela, parece irresistível. Aquele meu pecado de estimação que eu quero largar. Eu vivo uma vida de suco de laranja, uma vida com Deus, mas assim, eu não consigo abandonar esse vício aqui. Então assim, de vez em quando, uma vez por noite, de vez em quando eu vou. E assim, nossa, deu uma espuma nojenta, olha aqui. Cheira de vômito. Quem que falou que gostava de Coca-Cola e suco de laranja? Não, porque eu vou te dar para beber. Presta atenção. A Bíblia diz em Apocalipse que ou você deve ser quente ou você deve ser frio. Porque se você for morno, se você for uma mistura, vomitar-te-ei da minha boca. Uma vida de mistura, uma vida mais ou menos, não tá dando para engolir. Porque você quer viver o sobrenatural quando você está entregando isso aqui para Deus e falando, Deus, toma, bebe. Obrigada. Sabe qual é a pior parte dessa pregação? Eu falei que eu temia aquele versículo, mas tem um que eu temo mais. Continua, vai falar assim. Então, os príncipes dos filisteus, muito obrigada. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon, para se alegrarem, e eles diziam, nosso deus Dagon entregou Sansão, nosso inimigo, nas nossas mãos. Semelhantemente, o povo louvava ao seu Deus. Louvava quem? Dagon. O nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Presta atenção. Sansão era nazireu, escolhido, separado, designado para uma missão, com um propósito de, através da vida dele, toda honra, glória e louvor ser dada a Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas porque ele mantinha esse pecado de estimação, vai dizer que através da vida dele, o povo louvava quem? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Não! Você sabe quem é Dagon na Bíblia? Dagon é uma das mais poderosas entidades diabólicas. Porque ele viveu uma vida mais ou menos. A vida dele não estava sendo usada para que louvor, honra e glória fosse dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas através da vida dele, louvor estava sendo dado a Satanás. Querido, a linha é tênue. Ou você ama Jesus, serve Jesus,
dá honra, glória e louvor a Ele. Ou talvez você está dando honra e louvor a Satanás e você nem percebeu. Mas graças a Deus, a história não termina assim. Graças a Deus, o que eu não posso fazer com aquele copo que é transformar em água pura, Deus pode. E então Sansão se arrepende. E ele fala ao Senhor: Senhor, nem que seja pela última vez, que o Teu Santo Espírito venha sobre mim para que eu possa cumprir aquilo que eu fui designado. Ele é chamado por meio daquele, como se fosse um estádio assim, né, gente? Ele se apoia em uma das colunas e o Espírito Santo vem sobre ele mais uma vez. Ele é tomado pelo Espírito Santo. Ele empurra aquela coluna e aquele templo cai. E na morte de Sansão, morrem mais filisteus do que em toda a sua vida. Presta atenção. Você não precisa morrer para poder viver o que Deus tem para você. Talvez você está se questionando: Senhor, será que o Santo Espírito do Senhor já bateu em retirada da minha vida? Davi, ele é conhecido como um homem segundo o coração de... Peraí, mas Davi adulterou, não adulterou? Mas ele é conhecido como Davi o adúltero? Mas Davi assassinou, não assassinou? Mas ele é conhecido como Davi o assassino? Ele é conhecido Davi, um homem segundo o coração de... Porque Davi sabia se arrepender. E no Salmo 51, versículo 10 e 11, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances, Deus, para fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Você quer viver o sobrenatural? Hoje é a noite de largar o seu pecado de estimação. Você quer viver o sobrenatural? Comece a ser o filho que orgulha o coração do Pai, a filha que orgulha o coração do Pai. Eu vou pedir para você ficar de pé. Santo Espírito, vem. Vem nesse lugar, Jesus. Eu vou fazer, pode fazer apelo aqui? Pode fazer apelo? Eu vou fazer um apelo. Se você sabe que tem algo que você tem que deixar aos pés do Senhor, nessa tarde / noite já, você vai sair do seu lugar e você vai se ajoelhar. Você vai vir se ajoelhar, sabe por quê? Porque você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai dizer: Senhor, aquilo que eu estava cultivando como talvez um pecado de estimação, talvez é a falta de honra aos pais, talvez são os sites que eu disse, talvez é a pornografia, talvez são os relacionamentos ilícitos, eu não sei o que é, mas você sabe o que o Espírito Santo tem te pedido. Você vai sair, você vai vir se ajoelhar, e nós iremos cantar e clamar sobre um batismo do Espírito Santo mais uma vez. Seja cheio do Espírito Santo. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Enche-me. Derrama a tua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus.
mudança. Se você precisa mudar, essa é a noite de mudança. Querido, viva o sobrenatural. Largue tudo aquilo que te impedia de alcançar esse lugar. E enche em mim até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. E enche em mim até transbordar. Derrama a sua glória. E enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Rega minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, prostrado aos teus pés, eu abandono, Deus, tudo aquilo que me impedia, Senhor, de ser exatamente quem o Senhor tem para mim. Senhor Jesus, me batiza de novo com teu Santo Espírito. Pai, não me retires da tua presença e renova em mim um espírito inabalável. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Amém.